Bom dia, meu terceiro ano. A aula de hoje é de ciências e o assunto é os animais. Como já vimos, todos os seres vivos têm um ciclo de vida. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Em alguns animais, esse ciclo é bem rápido. Os filhotes logo viram adultos e reproduzem e morrem. Nos pernilongos, por exemplo, esse ciclo dura apenas alguns dias. Já as girafas têm um ciclo bem mais longo e vivem até 70 anos. O modo pelo qual os animais nascem também varia. Alguns nascem de ovos e por isso são chamados de ovíparos. Alguns exemplos são os pássaros, as tartarugas e os jacarés. Mas há também os que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, como o boi, o cachorro, o rato e o ser humano. Eles são chamados de vivíparos. Vou falar agora um pouco sobre as fases de desenvolvimento do ser humano. Assim como os outros animais, o ser humano passa por algumas fases de desenvolvimento. Costumamos dividi-las em infância, adolescência, idade adulta e a velhice. A infância vai do nascimento até aproximadamente os 12 anos. Nessa fase, o ser humano precisa do cuidado dos pais ou responsáveis por ela, principalmente quando nasce. A infância, ela é marcada pelo rápido desenvolvimento físico da criança e pela formação de sua personalidade. Ela toma contato com o mundo por meio dos sentidos e aprende a andar, a falar e a relacionar e executar outras atividades. A adolescência começa por volta dos 12 anos e dura aproximadamente até os 18 anos. É o período de transição da fase infantil para a adulta. O corpo sofre mudanças para se preparar para a fase reprodutiva. Por causa delas, o adolescente costuma ter algumas variações de humor. A idade adulta inicia-se aproximadamente aos 18 anos de idade, quando o corpo já está totalmente desenvolvido e pronto para gerar filhos. É nessa fase que o ser humano se dedica mais ao trabalho e também quando costuma encontrar uma pessoa para ser parceira e juntos formarem uma família, como ou sem a geração de filhos. A velhice inicia-se por volta dos 65 anos. É a fase na qual o ser humano é mais experiente. Normalmente, a pessoa não precisa mais trabalhar e pode desfrutar do que conseguiu juntar ao longo da vida. Nessa fase, a saúde do corpo está mais frágil e às vezes são necessários cuidados especiais. Característica dos animais. Há diversas espécies de animais, com características bastante variadas. Uma dessas características é o tamanho. Há desde animais muito grandes a animais muito pequenos. O habitat onde vivem também varia bastante. Alguns são aquáticos, que vivem em rios, em lagos ou oceanos. Outros são terrestres e vivem em campos, em florestas, nos desertos ou até em geleiras. Os animais relacionam-se entre si. Alguns se comunicam por meio de uivos e gritos, outros por meio de grunhidos e latidos. Já o ser humano usa principalmente palavras para se comunicar. Cada animal tem características próprias.
Uns têm um corpo coberto de pelos, como o cavalo, o gato e o urso. Outros têm o corpo coberto de penas, como o pato, a galinha e a coruja. E há ainda os que têm o corpo coberto de escamas, como os peixes. Os animais distinguem-se das plantas por diversas características, mas há duas principais. Eles não produzem o próprio alimento, como as plantas. Por essa razão, precisam se alimentar de plantas ou de outros animais para sobreviver. Os animais herbívoros alimentam-se apenas de plantas, os carnívoros apenas de outros animais, e os onívoros comem tanto plantas quanto animais. Os animais locomovem-se. Alguns correm, outros andam. Há aqueles que voam, pulam, nadam e os que rastejam. O ser humano diferencia-se dos animais porque cria e constrói inúmeras coisas por meio de seu pensamento organizado. Por isso, ele é chamado de animal racional.